Capítulo 85. O defunto. Tal foi o sentimento confuso com que entrei na loja de louça. A loja era escura e o interior da casa menos luz tinha, agora que as janelas da área estavam cerradas. A um canto da sala de jantar, vi a mãe chorando. À porta da alcova, duas crianças olhavam espantadas para dentro, com o dedo na boca. O cadáver jazia na cama. A cama. Suspendamos a pena e vamos à janela espairecer a memória. Realmente o quadro era feio, já pela morte, já pelo defunto que era horrível. Isto aqui, sim, é outra coisa. Tudo o que eu vejo lá fora respira vida. A cabra que rumina ao pé de uma carroça, a galinha que marisca no chão da rua, o trem da estação central que bufa, assobia, fumega e passa, a palmeira que investe para o céu, e finalmente aquela torre de igreja, apesar de não ter músculos nem folhagem, um rapaz que ali no beco empina um papagaio de papel, não morreu nem morre, posto também se chame Manduca. Verdade é que o outro Manduca era mais velho que este, pouco mais velho, teria 18 ou 19 anos, mas tanto lhes daria as 15 como 22. A cara não permitia trazer a idade à vista, antes a escondia nas dobras da... Vá, diga-se tudo. É morto, os seus parentes são mortos. Se existe algum, não é em tal evidência que se veste ou doa. Diga-se tudo. Manduca padecia de uma cruel enfermidade, nada menos que a lepra. Vivo era feio, morto pareceu-me horrível. Quando eu vi, estendido na cama, o triste corpo daquele meu vizinho, fiquei apavorado e desviei os olhos. Não sei que mão oculta me compeliu a olhar outra vez, ainda que de fugida. Cedi, olhei, tornei a olhar, até que recuei de todo e saí do quarto. Padeceu muito, suspirou o pai. Coitado de Manduca, soluçava a mãe. Eu cuidei de sair, disse que era esperado em casa e despedi-me. O pai perguntou-me se lhe faria o favor de ir ao enterro. Respondi com a verdade que não sabia. Faria o que minha mãe quisesse. E rápido saí. Atravessei a loja e saltei à rua. Capítulo 86. Amai, rapazes. Era tão perto que antes de 3 minutos me achei em casa. Parei no corredor a tomar fôlego. Buscava esquecer o defunto, pálido e disforme, e o mais que não disse para não dar a estas páginas um aspecto repugnante. Mas podes imaginá-lo. Tudo arredei da vista em poucos segundos. Bastou-me pensar na outra casa, e mais na vida e na cara fresca e lépida de Capitu. Amai, rapazes. E principalmente, amai moças lindas e graciosas. Elas dão remédio ao mal, aroma ao infecto, trocam a morte pela vida. Amai, rapazes. Capítulo 87. A sege. Chegara ao último degrau e uma ideia me entrou no cérebro, como se estivesse a esperar por mim, entre as grades da cancela. Ouvi de memória as palavras do pai de Manduca, pedindo-me que fosse ao enterro no dia seguinte. Parei no degrau. Refleti um instante. Sim, podia ir ao enterro. Pediria à minha mãe que me alugasse um carro. Não cuides que era o desejo de andar de carro, por mais que tivesse o gosto da condução. Em pequeno, lembra-me que ia assim muita vez com minha mãe às visitas de amizade ou de cerimônia. Ia à missa se chovia. Era uma velha sege de meu pai, que ela conservou o mais que pôde. O cocheiro, que era nosso escravo, tão velho como a sege, quando me via à porta, vestido, esperando minha mãe, dizia-me rindo: Pai João vai levar nhonhô. E era raro que eu não lhe recomendasse: João, demora muito as bestas, vai devagar. Minha Glória não gosta. Mas demora. Fica entendido que era para saborear a sege, não pela vaidade, porque ela não permitia ver as pessoas que iam dentro. Era uma velha sege obsoleta, de 2 rodas, estreita e curta, com 2 cortinas de couro na frente, que corriam para os lados quando era preciso entrar ou sair. Cada cortina tinha um óculo de vidro, por onde eu gostava de espiar para fora. Senta, Bentinho. Deixa espiar, mamãe. E em pé, quando era mais pequeno, metia a cara no vidro e via o cocheiro com suas grandes botas, escanchado na mula da esquerda e segurando a rédea da outra, na mão levava o chicote grosso e comprido, tudo incômodo, as botas,
o chicote e as mulas, mas ele gostava e eu também. Dos lados, via passar as casas, lojas ou não, abertas ou fechadas, com gente ou sem ela, e na rua as pessoas que iam e vinham, ou atravessavam diante da sege com grandes pernadas ou passos miúdos. Quando havia impedimento de gente ou de animais, a sege parava e então o espetáculo era particularmente interessante. As pessoas paradas na calçada ou à porta das casas olhavam para a sege e falavam entre si, naturalmente sobre quem iria dentro. Quando fui crescendo em idade, imaginei que adivinhavam e diziam: é aquela senhora da rua de Mata-Cavalos, que tem um filho, Bentinho. A sege ia tanto com a vida recôndita de minha mãe, que quando já não havia nenhuma outra, continuamos a andar nela, e era conhecida na rua e no bairro pela sege antiga. Afinal, minha mãe consentiu em deixá-la, sem a vender logo. Só abriu mão dela porque as despesas de cocheira a obrigaram a isso. A razão de a guardar inútil foi exclusivamente sentimental. Era a lembrança do marido. Tudo o que vinha de meu pai era conservado como um pedaço dele, um resto da pessoa, a mesma alma integral e pura. Mas o uso, esse era filho também do carrancismo que ela confessava aos amigos. Minha mãe exprimia bem a fidelidade aos velhos hábitos, velhas maneiras, velhas ideias, velhas modas. Tinha o seu museu de relíquias, pentes desusados, um trecho de mantilha, umas moedas de cobre datadas de 1824 e 1825, e para que tudo fosse antigo, a si mesma se queria fazer velha. Mas já deixei dito que, neste ponto, não alcançava tudo o que queria.